Voltamos aqui nesse grande bate-papo sobre a doença de Parkinson. E agora tem uma coisa bem bacana para mostrar para vocês. Tocar violão é possível para quem tem mal de Parkinson, para quem tem a doença de Parkinson, me perdoem. Veja o depoimento da Iris Castro. Iris tem Parkinson há 9 anos e sempre procura estar bem informada sobre a doença. Eu penso muito na cura que está chegando, acompanho as pesquisas, né? Eu tenho um blog que é Eu, Você e James, e nesse blog também eu publico matérias científicas que eu pesquiso e eu escrevo também umas coisas e passo sempre uma mensagem positiva. E dentre todas uma mulher de garra que usa seu dom para driblar os momentos difíceis. Eu fico feliz. Devo liberar bastante endorfina, porque eu faço endorfina, eu faço uma coisa que eu gosto, né? Eu fico feliz. Iris é apaixonada pelo que faz e quando toca esquece do mundo. Non credi, non hai fiducia in me. Eu tenho certeza que você aí de casa não sabia quantas coisas são possíveis com essa doença, tá vendo? Não é o fim, né, da sua vida, pode ser um recomeço aí para você. Foi falado de endorfina. Qual que é a importância, que benefício que ela falou assim, acho que a endorfina que, né, tem alguma associação, não tem, é uma maneira de falar? Eu acho que ela estava só usando uma maneira de falar. Existe endorfina, está relacionada a bem-estar, mas eu acho que aqui nesse momento ela só estava usando como quase uma metáfora. Sim, entendi. Porque é aquela sensação de bem-estar mesmo, né, de isso. prazer. Então fazer o que você gosta, querendo ou não, com Parkinson ou não, você tem essa sensação de prazer. Doutora Mariana. Resgatando um pouco, né, do vídeo que passou ela tocando, na Unicamp é feito um trabalho com um coral, né, com esses pacientes, chama-se Unicanto, né, já é desenvolvido há 3 anos e não só, né, para a questão terapêutica de ser trabalhada a fala, a voz, mas também o social, né, eles fazem várias apresentações também, né, e alguns pacientes tocam instrumentos. Olha que legal. Ou seja, não Omar, tem as limitações, que nem você falou, você até falou lá na sua reportagem. A gente vive relativamente bem. Tem as suas limitações, mas não é nada que você não parou a sua vida, não é verdade? As minhas limitações hoje são pequenas. E, felizmente eu me sinto muito bem, principalmente com a ajuda dos exercícios. Sim. Isso tem me ajudado muito. E tem atividade assim também na associação, que exige muito da gente. Então, o segredo é você se manter ativo, não se entregar. Esse é o segredo. Ou com atividade física, seja o que for. Você vê a Iris é o violão, o Alcides é o teclado, ele pinta, ele faz escultura. Você tem que descobrir alguma alternativa para poder assim, se sentir feliz e superar a doença. É como você disse, é superação. Uhum. É difícil, sabe? Tem, às vezes, no estágio mais avançado, né, doutora Anelice? É complicado. É complicado mesmo, às vezes a pessoa não tem condições físicas de fazer alguma coisa e acaba se entregando, isso é pena, mas... É mais a falta de condições físicas que pode levar a, no caso, mentalmente, assim, psicologicamente, mais o doente ficar depressivo. Sim, e o Parkinson, ele gosta da pessoa assim, quieta, moada, fechada, aí que ele avança mesmo. E aí, então, acelera a doença e a pessoa se sente muito mal. Então é importante realmente você ter condições de fazer alguma coisa, seja o que for. Dar uma voltinha na praça, pegar uma vassoura, fazer algum exercício físico dedicado, distrair, procurar outro tipo de atividade. Tá certo. A gente tem uma dúvida de uma jornalista que é aqui da TV Século XXI, da Lisley Silvério. Então vamos pegar vamos engatar nessa dúvida dela para continuar nosso bate-papo. Vamos ver. A minha sogra tem mal de Parkinson e ela não gosta de sair, de convívio social, de ir ao shopping, pouco sai com os filhos, não quer participar de trabalhos artísticos, de atividades físicas. O que nós, familiares, podemos fazer para incentivá-la a participar de alguma atividade? Então, entrando nesse quesito, assim, também familiares, né? Como você fazer, né? Depois que a pessoa já é diagnosticada, como você levantar essa pessoa?
Então, a gente está falando muito de sintoma motor, mas o Parkinson não é só sintoma motor. Os sintomas motores são o que caracterizam a doença do ponto de vista clássico, é assim que você faz o diagnóstico. Mas existem vários sintomas não motores, e a depressão é um dos mais frequentes. Então, esses pacientes têm depressão, eles têm alteração de sono, eles têm algumas alterações digestivas também, e a depressão é muito prevalente. Então, a primeira coisa, eu acho, aí no caso específico da sogra dela, talvez ver se não tem um componente de depressão. E a depressão não é aquela, como a gente entende, de ser uma coisa reativa. Eu estou depressivo porque eu tenho Parkinson, mas realmente ser um sintoma da doença, um acompanhante da doença. E nesses casos, às vezes, tratando essa depressão, a pessoa acaba melhorando e consegue fazer outras coisas. Então, na verdade, você está tratando um sintoma também associado à doença. Outras coisas é tentar entender por que ela não quer sair. Talvez ela esteja com vergonha, ela se sinta limitada, ela fique muito cansada. Então, criar mecanismos que possam facilitar essa saída. Então, talvez seja, eu não sei quão avançada ela está, mas será que vale a pena, então, investir até numa cadeira mesmo, porque aí ela não se cansa, ela consegue ir na cadeira, vai e faz o passeio, volta para casa e continua andando, faz o exercício. Não usar a cadeira o tempo inteiro, mas ou não, usar só um andador que seja, programar bem essas atividades, ver quem vai estar. Então, assim, varia muito, mas eu acho que nesse caso específico, talvez a primeira coisa seria avaliar, existe um componente de depressão associado que talvez esteja prevenindo ela de querer participar dessas atividades também. E daí é legal também um acompanhamento psicológico desde o início do tratamento? Eu acho que sim, eu acho que algumas pessoas lidam muito bem com o todo, né? Mas isso varia, exatamente. Então, assim, eu acho que vale a pena passar, assim, tanto os pacientes, às vezes, como os próprios familiares. Alguns pacientes, eventualmente, dependendo da gravidade desses sintomas, principalmente da gravidade da depressão, às vezes a gente até pede para um psiquiatra ver. A maioria dos casos, o neurologista consegue lidar com os sintomas depressivos, mas às vezes, dependendo, até um psiquiatra às vezes tem que ser envolvido no tratamento. Tá. Então, esse é um componente muito importante do tratamento também. Tá, doutora Luciana, gostaria de complementar? Eu queria complementar aí. A questão de saída é muito importante mesmo você adequar uma cadeira de rodas para o paciente, ter todo cuidado em transportá-lo, porque são nesses momentos que acontecem as quedas, né, como eu já falei. Então, assim, a gente tem que incentivar, inclusive no grupo, na Associação de Parkinson, existe a participação dos próprios pacientes. Então, durante as palestras, as atividades, vão tanto os cuidadores como os pacientes. Eu acho fundamental que eles saiam, que a gente tente batalhar na participação deles também. E nesse quesito família, né? A gente fala de cuidador, mas, por exemplo, né, quando você sabe daquele diagnóstico de algum ente querido seu, como lidar com isso? Porque eu vejo muitas pessoas, assim, com uma dificuldade de lidar, né? Os cuidadores mesmo, os familiares, achando que é birra, achando que é manha, achando que não é tão grave assim, sabe? Porque talvez, né, tenha picos melhores e tenha, né, picos que você está um pouquinho mais para baixo. Então, como você orientar essas famílias nesse caso? Eu acho que é sempre questão de informação. Então, normalmente tem a briguinha no consultório, entendeu? Aí um fala isso, ele fez isso. Aí você realmente tenta entender o que está acontecendo e aí orientar. E descobrir, né, qual é o problema, ver se a família realmente entende o que está acontecendo e você informar que aquilo faz parte da doença, são sintomas da doença. Tentar ajudar nesses sintomas. Então de manhã está pior, então talvez a gente precise de mais medicação de manhã, reajustar os horários, seja lá o que for que seja necessário fazer do ponto de vista médico. Mas eu acho que aqui o fundamental é informar, é fazer com que a família se torne ciente de que isso é parte da doença e não uma coisa aleatória, né? Que o paciente não está fazendo aquilo porque ele quer fazer ou porque ele não quer fazer determinadas coisas. Sim. E eu acho importante também, doutora, a gente focar em um cuidador, porque às vezes a gente tem uma família que já tem uma dinâmica conturbada. Então, a gente tentando direcionar a informação para um determinado cuidador. Você acha, então, que não seria interessante um revezamento, talvez, se fosse possível? Eu acho que, assim, nas atividades diárias, sim. Mas sempre existe uma pessoa da família que tem um perfil melhor para ser cuidador de determinado paciente. Que tem aquela coisa de ter a paciência, a calma, que a gente viu ali. Aquela esposa que está sempre presente, com calma e dando tranquilidade para ele. É tipo um coordenador, né, que você quer dizer? Uma pessoa que mesmo que outras pessoas ajudem, né? Ter uma pessoa onde se centraliza mais esse cuidado. Informação de medicação, controle. Agora, quem já não tem esse perfil pode ajudar fazendo uma compra, levando para determinado... De outras formas. De outras maneiras. Isso eu acho que é legal. No caso, Renata, da mãe dessa... Jornalista aqui da TV. Como é que ela chama? Ela chama, calma aí... Lisli. Então, nós nos reunimos na associação uma vez por mês.
todo o terceiro sábado do mês, às 12h30 da tarde. E ali é importante essa convivência dos parkinsonianos, entende? Então, é muito rica essa troca de vivência. Então, a pessoa vai lá, ela vê que ela não é só ela que está nessa situação, às vezes complicada, Há uma identificação. difícil. Exatamente. Então, eu acho assim, muito importante se ela conseguisse levar lá na nossa associação. Depois a gente pode dar o endereço. Claro, o endereço até já está aqui embaixo, que já está aqui na nossa telinha o endereço. Então, é importante. Então, você encontra pessoas com o mesmo sintoma, com as mesmas dificuldades. Então, existe uma troca assim, muito interessante de qual é o seu médico, o que você está tomando, o que você está sentindo. E é muito legal isso daí. E a pessoa vê também que ela não é sozinha. Existem outras pessoas na mesma situação, ou até pior. Entende? Então, eu acho que vale a pena, é uma alternativa, dar uma chegada e conviver com a gente lá. E para quem não conhece o grupo, né, ele está em Campinas, o endereço está aqui. Tem também, você tem um telefone para passar, só para já ficar eu vou aqui. dar um telefone, é o meu telefone, 9792 6233. Eu vou repetir, 9792 6233. Pode ligar para mim que a gente passa todas as informações, endereço. E tem muita informação, né? A importância da associação é isso, né? Tem cursos, palestras, tem A tudo. associação a gente tem palestras, tem oficinas, temos lazer, às vezes nós saímos a passeio também, essa Que convivência delícia. é muito legal. E tá assim, cada dia nós temos novos sócios que estão chegando. Com essa divulgação de hoje, por exemplo, vai nos ajudar bastante. Que bom. E o grande objetivo da associação é realmente divulgar a doença e dar o testemunho de alguém que tem a doença, como é o meu caso. Com certeza, é o mais importante. Eu gostaria de falar um pouquinho depois, se você vai voltar nesse assunto, sobre o cuidador. Não, claro, vamos sim. Queria só que a Mariana complementasse, doutora. Isso, né? Complementando, é importante também o cuidador, ele não querer fazer tudo pela pessoa. Ele não pode falar por ela. Ele tem que incentivar a manutenção de independência para as atividades de vida diária. Tá. Tem que incentivar as atividades familiares, né? Resgatando que a pessoa tenha uma autoconfiança. Né? Não E a fazer independência. por, né? Isso, não fazer Incentivar por a ela. pessoa a continuar nos seus afazeres, entre aspas, no falar, no agir, né? Existem muitos cuidadores ou muitos familiares que no início, então, como a gente viu ali na pergunta da Lisli, a sogra, ela quis, né, se isolar. Existe também a família tentando isolar o doente, não sei, feio falar doente, né, a pessoa que tem a doença. Eu acho o seguinte, o cuidador, no começo, é sempre alguém da família, né, que acompanha. Aliás, a figura do cuidador é muito importante para a gente, porque ele que vai te acompanhar desde o começo até o final, que eu não quero saber qual é. Eu sei que não vai ser muito bom, mas a gente procura, assim, no meu caso, do pessoal que a gente convive, se adota uma filosofia de vida, eu não vou pensar o que vai ser lá no final, porque é complicado. Vamos tocar a vida hoje, do jeito que está, da melhor maneira possível. Então, a presença do cuidador é, como vocês viram da Rita, é carinho, é respeito, é compreensão. Quer dizer, quando a pessoa, tem algumas pessoas que acham que a pessoa está assim, tamanhosa, quer chamar atenção, não é bem isso. A doença, como ela oscila muito, então você tem um comportamento de um jeito uma hora, depois você muda, mas respeito, carinho, compreensão, apoio. Isso é fundamental para o parkinsoniano, que ele espera do cuidador. Seja assim familiar, ou seja uma pessoa não familiar, mas a presença do cuidador é muito, muito importante. E as doutoras estavam falando também sobre um acompanhamento psicológico também para o cuidador, para ele estar preparado, mais informado, e também para também... Porque a carga de estresse, a carga que a gente leva para o familiar em determinado estágio realmente é muito pesada. Então, conviver com quem está com Parkinson numa situação mais delicada, como é o caso do Alcides, por exemplo, que tem dificuldade de falar às vezes, é muito pesado. Então, para o cuidador, é bom ser orientado, né, doutora? Não, é importante, sim. Importante esse acompanhamento. É É primordial, acho é que, primordial, né, para exatamente. manter a sanidade da família inteira, né? Não levar estresse também para a própria pessoa que tem a doença, né? E o próprio paciente sente quando o cuidador está num grau de estresse muito intenso, né?
Então, ele, tanto o cuidador como o paciente, a família inteira deveriam participar, assim, de um programa de saúde mental, com acompanhamento psicológico, se possível, né? Tá certo. Seria excelente.